Algo te parou agora mesmo. Não foi você. Foi algo maior. E se você ficar aqui pelos próximos minutos, vai entender exatamente o que está acontecendo na sua vida. E porque este momento não é nenhuma coincidência, você sentiu aquele puxão, aquela sensação estranha que fez seu dedo parar de rolar a tela bem aqui. Pode chamar de intuição, de instinto, de pressentimento. Mas eu vou te dizer o que realmente foi. Foi um reconhecimento. Sua alma reconhecendo um momento que ela esperava há muito tempo. E o arcanjo Miguel, o guardião, o protetor, aquele que abre os caminhos, não colocou esta mensagem na sua frente por acidente. Ele colocou porque chegou a hora de você ouvir o que precisa ser dito. Fica até o final, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo na sua vida agora. Você já teve aquela sensação de que estava esperando por alguma coisa, mas não sabia o quê? Uma inquietação que não é tristeza, não é ansiedade, não é cansaço, mas é um pouco de tudo isso junto? Como se uma parte de você soubesse que está na beira de algo enorme, mas a porta ainda não tinha se aberto. Isso tem um nome. Chama-se estado de véspera. E quem passou por isso foi, entre tantos outros, a própria irmã Dulce, antes de iniciar sua obra em Salvador. Foi Chico Xavier, antes de abraçar sua mediunidade. Foi cada pessoa comum que, de repente, se tornou protagonista de uma história extraordinária. Não por mérito, por uma escolha divina. E você está nesse estado agora. Mas antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você realmente acreditou que algo bom, algo grande de verdade, estava vindo na sua direção? Não o bom pequeno do dia a dia, o bom que muda tudo, a virada, a abertura, a porta que você nem sabia que existia. Se você está com dificuldade de lembrar, se teve que pensar muito para responder, então esta mensagem foi feita especialmente para você. Porque o que o arcanjo Miguel está comunicando agora, e eu vou... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Te explicar isso com clareza, sem enrolação, é exatamente sobre essa porta. Ela está se abrindo. Nos últimos meses, você passou por pelo menos um desses sinais. Acordou às 3 da manhã sem razão aparente, com o coração acelerado e uma sensação de que algo estava presente no quarto. Ou então uma música tocou no rádio, uma música antiga, talvez da sua infância ou de um momento importante, e você parou no meio do que estava fazendo sem conseguir explicar por quê. Ouviu um número se repetindo, 111, 444, 777, no celular, no recibo do mercado, na placa do carro da frente no trânsito de São Paulo, do Rio, de Fortaleza, de Curitiba. Ou sonhou com alguém que não via há tempos, ou com um lugar onde nunca foi, mas que reconheceu perfeitamente. Essas não são coincidências. A palavra coincidência foi inventada para nomear aquilo que a razão ainda não consegue explicar. Um dos maiores estudiosos da psique, Carl Jung, chamava esses eventos de sincronicidades, eventos aparentemente aleatórios que carregam um significado profundo e pessoal.
Ele passou décadas estudando isso e concluiu que existe uma camada da realidade que vai muito além do que nossos 5 sentidos captam. E as tradições espirituais de todo o mundo, do candomblé à tradição católica popular tão presente no Brasil, do espiritismo kardecista aos cultos evangélicos de renovação, todas convergem num ponto: existe comunicação entre o plano visível e o invisível. Existem mensageiros, existem guardiões, e eles se comunicam justamente através dessas brechas no cotidiano. O arcanjo Miguel, mencionado na Bíblia, reverenciado na Umbanda muitas vezes na figura de Ogum, o orixá guerreiro que abre caminhos, é descrito em todas essas tradições como aquele que age nos momentos de transição, quando uma vida está na virada, quando uma alma está prestes a cruzar de um ciclo para outro, e o sinal mais claro de que ele está atuando na sua vida não é algo sobrenatural, é muito concreto. É quando tudo aquilo que não estava funcionando começa a se desfazer ao mesmo tempo. Quando as portas erradas fecham de uma vez, quando relações que te prendiam se desfazem, quando empregos que te sufocavam chegam ao fim, quando a vida parece estar desmoronando, mas na verdade está se reorganizando. Isso está acontecendo com você? Se sim, não é punição, é preparação. Existe um conceito fascinante estudado pela neurociência chamado processamento inconsciente noturno. Durante o sono, especialmente nas fases de sono profundo, o cérebro realiza conexões que não consegue fazer enquanto estamos acordados. Ele processa emoções, reorganiza memórias, estabelece padrões que a consciência ainda não identificou. Em linguagem científica, chama-se consolidação da memória. Em linguagem espiritual, chama-se revelação. E enquanto você dormia nas últimas semanas, talvez com aquele sono agitado que te deixava acordando, com a sensação de ter vivido muita coisa sem lembrar exatamente o que, algo estava se consolidando dentro de você. Uma mudança silenciosa, uma reorganização profunda. Pensa comigo, você não é a mesma pessoa que era há 5 anos, nem há 2. As experiências que você viveu, as perdas, as decepções, os recomeços forçados, as noites em que você se perguntou se estava no caminho certo, todas elas foram lapidando algo em você, tirando as camadas que não eram suas de verdade. Os medos herdados da família, as crenças limitantes que alguém plantou na sua cabeça quando você era jovem e acreditava em tudo. O excesso de responsabilidade que você carregou por pessoas que nunca pediram sua ajuda, mas você ajudou a si mesmo, porque foi ensinado que amor é sacrifício. Tudo isso foi sendo removido, dolorosamente às vezes, mas removido. E o que ficou, o que sobrou depois de tudo isso, é a versão mais essencial de você, mais verdadeira, mais forte, mais pronta. Pronta para o quê? É exatamente isso que vou te revelar agora. Nas tradições espirituais, existe o conceito de janela de destino, um período específico na vida de uma pessoa em que as probabilidades se alinham de maneira única. Astrólogos chamam de trânsitos favoráveis. Umbandistas falam em momento de trabalho de abertura de caminhos. Espiritistas descrevem como uma oportunidade kármica. Cristãos reconhecem como graça divina. O nome muda, o fenômeno é o mesmo. Você está numa dessas janelas agora. E ela envolve 3 dimensões, que vão se abrir praticamente ao mesmo tempo. E é por isso que parece tão intenso, tão avassalador às vezes. A primeira dimensão é material. Algo relacionado a recursos, a dinheiro, a oportunidade financeira ou profissional está se movendo na direção da sua vida. Pode ser um negócio que vai prosperar de forma inesperada, uma proposta que vai chegar de onde você não estava esperando, uma virada numa situação que parecia estagnada faz tempo. Se você tem 35, 40, 50 anos e ainda sente que não chegou onde deveria estar materialmente, escute bem. O atraso teve uma função.
Você precisava de maturidade, de experiência, de erros específicos para não desperdiçar o que está chegando. A semente que demorou mais para germinar produz a árvore mais resistente. A segunda dimensão é relacional. Alguém novo vai entrar na sua vida, ou alguém que já está vai revelar uma face que você não conhecia. Esta conexão não vai ser como as anteriores. Não vai começar com aquela empolgação superficial que depois esfria. Vai começar com um reconhecimento quieto, uma familiaridade inexplicável, a sensação de que você já conhecia aquela pessoa, mesmo sendo o primeiro encontro. Isso que a espiritualidade chama de conexão de alma e que a psicologia explica através do conceito de ressonância, onde dois sistemas emocionais maduros se reconhecem em sua estrutura profunda. Esta pessoa, seja um parceiro amoroso, um sócio, um mentor, um amigo de alma, carrega algo que vai complementar exatamente o que você tem. Não vai ser uma relação de dependência, vai ser uma relação de potencialização. Dois seres que juntos constroem algo que nenhum dos dois conseguiria sozinho. E a terceira dimensão, a mais importante, é interna. Uma clareza vai chegar sobre quem você é, sobre o que você veio fazer aqui, sobre o propósito que você sentia, mas não conseguia nomear. Essa clareza não vai ser um raio de iluminação dramático. Vai ser mais sutil do que isso. Vai ser como quando você está num quarto escuro e alguém abre devagar a persiana. A luz entra aos poucos, mas cada vez que mais claridade entra, mais você enxerga o que estava ali o tempo todo, só precisando ser iluminado. Agora preciso dizer algo importante. Algo que talvez vá contra o que você foi ensinado. Você não foi escolhido porque é perfeito. Você não foi escolhido porque nunca errou, nunca falhou, nunca se perdeu. Você foi escolhido exatamente por causa das suas imperfeições, por causa das suas quedas. Porque cada vez que você caiu e se levantou, mesmo sem ter certeza do porquê levantar, você demonstrou algo raro: resiliência de alma. Qualquer pessoa consegue acreditar quando tudo está indo bem. A fé verdadeira, aquela que o plano espiritual reconhece e honra, é a que permanece quando tudo vai mal. E você ficou, você continuou, você não desistiu completamente, mesmo nos momentos em que quase foi. E esse quase tem um peso eterno. Pensa em quantas noites você ficou acordado se perguntando se estava no caminho certo. Quantas vezes você orou ou mandou um pensamento para o universo sem ter certeza se alguém estava ouvindo. Quantas vezes você se forçou a sorrir num almoço de família enquanto por dentro estava carregando um peso enorme? Quantas vezes você abriu mão do que queria para dar o que os outros precisavam e no final do dia ficou com aquela mistura de orgulho e exaustão que só quem carrega muito entende? Isso foi visto. Cada detalhe disso foi registrado. E a resposta a tudo isso está chegando. Não como compensação. O universo não funciona em dívida, mas como consequência natural de quem você se tornou no processo. Vou falar agora sobre o Arcanjo Miguel de uma forma que talvez você não tenha ouvido antes. No Brasil, ele é uma das figuras espirituais mais reverenciadas em tradições completamente diferentes. No catolicismo popular, aquele do interior de Minas, do sertão nordestino, das cidades históricas, ele é o príncipe dos anjos, o guerreiro celestial que derrota o mal com sua espada de fogo. É celebrado no dia 29 de setembro e em muitas cidades brasileiras ainda se faz festa em sua honra. Na Umbanda, religião genuinamente brasileira, ele é frequentemente associado a Ogum, o orixá guerreiro que abre caminhos, corta obstáculos, destrói o que impede o progresso. Ogum, na força de Miguel, não é uma entidade gentil e suave. É uma força de ação, de movimento, de transformação às vezes brusca, mas sempre necessária.
No espiritismo kardecista, tão presente em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, ele é descrito como um espírito de luz de altíssima hierarquia, responsável por missões específicas de proteção e orientação de almas em momentos cruciais. 3 tradições diferentes, 3 formas de entender o mesmo fenômeno. E todas convergem para o mesmo ponto. Miguel age quando é hora de agir, quando o timing está certo, quando a alma está pronta. E ele age através do que já existe na sua vida. Ele não cria situações do nada. Ele amplifica o que já está lá, abre o que estava fechado, conecta o que estava separado, remove o que estava bloqueando. Isso quer dizer que a oportunidade que está chegando não vai parecer um milagre sobrenatural. Vai parecer algo natural, quase óbvio depois que acontecer. Você vai pensar, como eu não tinha visto isso antes? E a resposta é simples. Antes não era a hora, agora é. Existe algo que muita gente não sabe. A prontidão espiritual não é uma sensação de estar completamente preparado. É quase o oposto disso. As pessoas que receberam as maiores viradas de vida raramente se sentiam prontas quando elas chegaram. Elas se sentiam assustadas, incompletas, cheias de dúvida, mas havia 3 sinais específicos que mostravam que, por dentro, a preparação estava concluída. O primeiro sinal é o cansaço do padrão antigo. Você já não consegue mais fazer as mesmas coisas da mesma forma e fingir que está bem. Aquele relacionamento que não te nutre mais, mas você ficava por hábito. Agora, a permanência nele custa mais do que a saída. Aquele trabalho que nunca foi seu sonho, mas você ficava porque era seguro. Agora a segurança já não compensa mais o vazio. Esse cansaço não é fraqueza. É sinal de que seu sistema interno já processou o ciclo e está pedindo renovação. Quando a borboleta começa a se mover dentro do casulo, não é porque ficou confortável nele, é porque ficou pequeno demais. O segundo sinal é a abertura involuntária para o novo. Você tem buscado, mesmo sem entender porquê, conteúdo sobre espiritualidade, sobre propósito, sobre desenvolvimento pessoal. Tem se aproximado de pessoas diferentes das que sempre frequentou. Tem sentido curiosidade por caminhos que antes te pareciam distantes ou irrelevantes. Isso não é distração, é orientação. Seu instinto mais profundo está te apontando para onde precisa ir, e você está seguindo, talvez sem perceber conscientemente, mas seguindo. O terceiro sinal, e esse é o mais poderoso, é a presença de uma saudade sem objeto. Você sente falta de algo que ainda não aconteceu, de um lugar onde ainda não foi, de uma versão de você mesmo que ainda não chegou. Essa saudade prospectiva, como os poetas chamam, é o chamado do destino ecoando de volta no tempo. Sua alma já visitou o futuro que está sendo construído para você e está te puxando de volta para lá. Se você se reconheceu em pelo menos 2 desses 3 sinais, pode ter certeza, você está pronto. Mesmo que não pareça, mesmo que você duvide, você está pronto. Existe uma dimensão que raramente é discutida, mas que é fundamental para entender por que algumas pessoas são chamadas para viradas maiores. Você carrega em você a história da sua família. Não só geneticamente, embora a ciência confirme que experiências se transmitem através das gerações. Você carrega também espiritualmente. Os sonhos não realizados dos seus avós, as feridas que seus pais nunca puderam curar. Os limites que foram impostos a gerações anteriores por circunstâncias que nada tinham a ver com capacidade ou mérito. No Brasil, isso é especialmente verdadeiro. Somos um país de histórias de superação extraordinária, de famílias que saíram do nada e construíram algo, de pessoas que emigraram do interior sem dinheiro e reconstruíram a vida nas grandes cidades. De descendentes que, apesar de todos os obstáculos, produziram cultura, arte, ciência, espiritualidade que é admirada no mundo inteiro. Essa força não é do nada.
é acumulada, é transmitida. E quando você quebra um padrão na sua vida, quando você é o primeiro da família a fazer faculdade, ou a abrir um negócio, ou a sair de um relacionamento que não servia, ou a procurar ajuda, ou a praticar espiritualidade conscientemente, você não está quebrando o padrão só para você. Você está quebrando para todos que vieram antes e todos que virão depois. Isso é o que as tradições espirituais chamam de missão de alma. Não é grandiosa no sentido hollywoodiano, é profundamente pessoal e é real. A porta que está se abrindo para você não é só para você, é para a linhagem inteira que você representa. E quando você diz sim para ela, você não está sendo egoísta, você está sendo responsável com algo muito maior do que a sua vida individual. Até aqui você entendeu o quê? Que existe uma janela se abrindo, que ela envolve recursos, relacionamentos e propósito. Que você foi preparado por tudo que viveu, que forças maiores estão atuando em seu favor. Agora a pergunta prática: o que você faz com isso? A primeira coisa é parar de sabotar o que ainda não chegou com o medo do que aconteceu antes. Este é o maior inimigo da pessoa que passou por muita coisa. O cérebro aprende com a dor e começa a proteger contra toda e qualquer possibilidade de repetição. Então, quando algo bom começa a aparecer no horizonte, o mecanismo de proteção entra em ação e sabota antes mesmo de começar. Você encontra razões para não acreditar, para não se envolver, para não dar o passo. Reconhece isso em você? A neurociência chama isso de viés de negatividade. Nosso cérebro tem uma tendência natural de registrar experiências negativas com maior intensidade do que as positivas, como mecanismo de sobrevivência. Mas esse mecanismo, que foi útil quando o perigo era real, se torna destrutivo quando o perigo é uma oportunidade de amor, de prosperidade, de crescimento. Então, o primeiro passo prático é conscientizar esse mecanismo, observar quando ele está operando e fazer uma escolha deliberada de agir diferente. A segunda coisa é criar espaço para o novo. Isso é literal e figurativo. Literal: organize sua casa, doe o que não usa mais, limpe os espaços físicos. Soa simples demais? Experimente. Existe uma razão pela qual práticas de limpeza e organização aparecem em praticamente todas as tradições espirituais. Do Feng Shui ao varrendo as energias do Candomblé, da faxina espiritual do Espiritismo ao faxina de coração dos retiros cristãos. O externo e o interno estão conectados. Quando você organiza um, sinaliza disponibilidade para o outro. Figurativo: examine seus compromissos, suas relações, seus hábitos. O que está ocupando seu tempo e energia que já cumpriu seu ciclo? Às vezes, a porta nova não consegue se abrir porque todas as portas velhas estão bloqueando a passagem. A terceira coisa, e esta é a mais poderosa, é declarar que você está pronto. Não para o universo abstrato, embora isso também tenha valor, mas para você mesmo. Existe algo transformador no ato de dizer em voz alta ou por escrito: estou pronto para receber o que está vindo. Estou pronto para a mudança. Estou pronto para o encontro. Estou pronto para a prosperidade. Estou pronto para o propósito. Isso não é magia. É psicologia. É neurociência. Quando você faz uma declaração de intenção, você ativa no cérebro um sistema que funciona como um filtro de atenção. Ele começa a destacar para você conscientemente tudo que está alinhado com o que você declarou. Oportunidades que sempre estiveram ali, mas você não estava vendo. Pessoas que sempre estiveram na sua rede, mas você não havia notado. Sinais que sempre chegaram, mas você deixou passar. Você começa a ver o que sempre esteve lá, mas agora você está sintonizado na frequência certa para perceber. Quero falar especificamente sobre essa conexão relacional, porque eu sei que para muita gente que está recebendo esta mensagem,
Essa é a parte que mais dói. Talvez você tenha passado por relacionamentos que custaram caro demais, que te deixaram mais exausto do que realizado, que te fizeram questionar se você era digno de um amor que fosse simples, tranquilo, real. Talvez você tenha chegado no ponto de decidir que era mais seguro não querer mais, que a solidão doía menos do que a decepção. Entendo. E ao mesmo tempo preciso te dizer, essa proteção que você construiu, essa muralha que parece necessária, vai precisar ter uma porta. Não para qualquer um, para o certo. E a pessoa certa não vai chegar tentando derrubar sua muralha. Ela vai aparecer do lado de fora, tranquila, sem forçar nada, sem precisar te conquistar através de ansiedade ou urgência. E você vai sentir, não vai ter como não sentir, uma diferença, uma familiaridade, uma calma que não é indiferença, mas segurança. Esta pessoa existe, ela não é uma fantasia, e ela tem buscado por uma conexão como a que você pode oferecer. Uma conexão com profundidade, com maturidade, com história de vida. As conexões mais poderosas não acontecem entre pessoas perfeitas. Acontecem entre pessoas que já quebraram, que se recompuseram, que carregam cicatrizes, mas não carrancas, que sobreviveram o suficiente para valorizar o que é real. Você tem isso, e vale mais do que você imagina. Vou ser honesto com você sobre algo que ninguém costuma dizer. Depois que você terminar de ler esta mensagem, a dúvida vai voltar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ela volta. É assim que funciona. Você tem um momento de clareza, de reconhecimento, de abertura, e então o cotidiano entra. A conta que vence, o filho que está adoentado, o chefe difícil, o trânsito impossível, a notícia ruim no jornal. E aquela sensação de que algo especial estava se movendo vai parecer distante, ingênua até. Quando isso acontecer, e vai acontecer, eu quero que você se lembre de uma coisa. A dúvida não cancela o processo. Ela faz parte dele. Todo mundo que passou por uma grande transformação de vida passou também por momentos de dúvida profunda no meio do caminho. A diferença entre quem chega do outro lado e quem desiste não é a ausência de dúvida, é a decisão de continuar apesar dela. Existe uma prática simples para esses momentos. Quando a dúvida chegar forte, você pega papel e caneta, não o celular, papel mesmo, e escreve 3 coisas. Uma coisa boa que aconteceu hoje, mesmo que pequena. Uma coisa que você aprendeu sobre si mesmo nos últimos meses. E uma coisa pela qual você está, de alguma forma, grato, mesmo que esteja difícil encontrar. Esse exercício não é sentimentalismo, é neurociência aplicada. Ele redireciona o foco do cérebro do circuito de ameaça para o circuito de recompensa e aprendizado, quebrando aquele loop mental em que você fica repetindo os problemas sem sair do lugar. 3 coisas, num papel, nos momentos difíceis. Guarda isso. Antes de encerrar, quero te propor algo. Um exercício simples, de menos de 5 minutos, que vai te ajudar a avaliar o quanto você está realmente pronto para receber o que está chegando. Fecha os olhos por um momento. Respira fundo 3 vezes. Agora imagina a cena. Você, daqui a 1 ano, num momento de alegria genuína. Não de alívio, alegria. Aquela que aparece quando algo que você esperava finalmente chega. Como é esse momento? O que você está vendo? Com quem está? O que mudou? Agora responde internamente. Quando você imaginou essa cena, você acreditou nela? Ou uma voz apareceu dizendo que ilusão? Isso não vai acontecer, não exagera. Se a voz apareceu, você não está sabotado. Você está humano. Essa voz é o somatório de tudo que te decepcionou. Mas ela não é a verdade. Ela é o passado tentando se perpetuar no futuro. E a boa notícia é que você não precisa silenciar essa voz completamente para agir. Você só precisa não deixar que ela decida por você. O arcanjo Miguel,
qualquer que seja a forma como você escolhe entender essa presença, seja como ser celestial, como aspecto do seu próprio inconsciente superior, como força do universo em ação. Não pede perfeição. Não pede que você seja quem não é. Não pede que você finja que está bem quando não está. Ele pede apenas uma coisa: que você diga sim para o que está chegando. Sim para a oportunidade quando ela aparecer, mesmo que seu coração acelere de medo. Sim para a conexão quando ela bater na porta, mesmo que você já tenha se machucado antes. Sim para o propósito quando ele se revelar, mesmo que pareça grande demais para você carregar. Sim para você mesmo, do jeito que você é, com tudo que viveu, com tudo que errou, com tudo que ainda vai aprender. Esse sim é o começo, não o fim. O começo. E agora, eu quero que você escreva mentalmente uma única palavra: pronto. Não porque é mágica, mas porque é um compromisso. Com você mesmo. Com o que está... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.